Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai tentar fazer um exercício aqui sobre o ciclo Rankine, tá bom? Então, o ciclo de turbina a vapor. A gente vai tentar entender melhor como é que esse ciclo funciona e qual a aplicação dele, como é que a gente relaciona o ciclo teórico com os equipamentos, né, com a parte prática desse ciclo. Para isso, a gente vai resolver uma questão, eu já vou colocar aqui uma cena, pronto. Uma questão teórica, certo? Em que ela fala mais ou menos assim, ó, uma turbina de extração condensação. Então, logo, já a partir daí a gente já consegue imaginar que a gente tem uma sangria de vapor no intermédio dessa turbina e ela termina com a condensação, né, total do vapor na sua exaustão e ela opera segundo as seguintes indicações, que são essas aqui, que a gente vai se familiarizar durante a resolução do exercício. E aí o que é que ele pede, né? Que a partir desses dados aqui a gente calcule o rendimento isoentrópico de cada seção. Por que de cada seção? Porque a gente vai ter dois passes, né, em duas partes de turbina diferentes, que vai ser uma a 80 bar, uma pressão mais alta, e outra uma pressão intermediária de 15 bar, finalizando com a exaustão a 0,1 bar. Bom, o que é que acontece aqui? Essa extração, né, de pressão aqui, essa sangria que a gente faz, ela é bastante utilizada para serviços gerais, certo? Então a gente está precisando na planta ali fazer uma aplicação em alguma determinada aplicação que necessita de pressão de vapor, e aí a gente faz essa sangria da turbina para atender essa demanda. Contudo, essa extração ela também pode ser utilizada no próprio ciclo Rankine para o que a gente chama de regeneração, tá certo? Essa regeneração ela é interessante para aumentar a eficiência térmica dessa turbina. Contudo, a gente tem que utilizar isso com bastante cuidado, porque isso só vai ser benéfico em uma condição otimizada dessa extração, que a gente não pode extrair a qualquer pressão para a gente conseguir normalmente melhorar essa eficiência, tá certo? A gente vai ter que extrair em determinada pressão, temperatura ótima, digamos assim, para conseguirmos, né, melhorar essa eficiência. No decorrer do exercício, né, da resolução do exercício, eu vou tentar demonstrar aqui o que seria isso, para a gente conseguir entender juntos melhor o que seria essa extração otimizada. Bom, então, para efeito de resolução desse exercício, a gente vai imaginar que essa extração de vapor está sendo reinjetada na caldeira, tá bom? Fazendo, né, esse ciclo regenerativo. Como é que vai ficar isso aqui mais ou menos? Deixa eu tentar imaginar com vocês aqui. Deixa eu tentar colocar essa imagem aqui no cantinho. Vamos ver se vai aqui, ó. Vai sim, pronto. Para a gente imaginar juntos como é que seria. Tá mexendo. Como é que seria esse ciclo aqui na realidade, né? Então, esse ciclo aqui, imaginando que a gente começasse só do que está falando aqui na questão, como é que ficaria? Bom, a gente teria, obviamente, uma turbina em que a gente estaria, né, chegando com a entrada de vapor aqui. Essa entrada de vapor aqui estaria nesses 80 bar, né, que a questão fala, e a 550 graus Celsius de temperatura. Daí a gente teria uma saída aqui dessa turbina, e a gente teria outra turbina, perdão, que está até ao contrário, né? Se a gente tem uma turbina, a gente está, na real, expandindo, que seria um compressor. Vou tentar redesenhar aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui.
permitam os erros. Seria mais ou menos isso aqui. Então tá fazendo a zorra de uma seta, só quero uma linha. Pronto. A turbina expandindo. E a gente teria outra turbina expandindo logo após aqui. Tá bom? Então, agora sim, acho que vai ficar mais simples de fazer. Então aqui a gente estaria entrando com a pressão de 80 bar. Aqui estaria saindo e reentrando aqui nessa outra turbina, certo? E daqui sim a gente sai para o condensador, certo? Vamos desenhar um condensador aqui. Condensador. Aqui a gente entra nesse condensador, faz a condensação e sai para uma caldeira. Caldeira qualquer aqui, né? Tá aqui. Vou botar a caldeira aqui em cima. Um amor tubularzinho aqui. Daqui estaria saindo o vapor para entrar aqui. Certo? Seria mais ou menos isso aqui. O que é diferente? Aqui seria só o ciclo sem a extração. Tá bom? O que fica diferente aqui? Que a gente tem essa extração. Essa extração, a gente poderia puxar ela aqui para ir para alguma seção, né, da planta. Ou, nesse caso aqui, para ficar um exemplo mais simples, a gente vai imaginar que a gente teria um vaso aqui, ó, e que a gente faria essa extração aqui, entrar nesse vaso, e o resto do condensado aqui também entra nesse vaso. A gente tem uma mistura aqui, certo? Uma mistura que a gente tem uma perda de um ganho de entropia, né? Ela não é isoentrópica, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui, porque a gente está interessado só nessa parte aqui da turbina, tá bom? E daqui a gente voltaria para a caldeira, certo? Bom, obviamente aqui talvez eu precisasse de uma bomba, né? Para bombear para isso daqui. Aqui vem com vapor, quando realizar a mistura aqui vai ficar uma mistura líquida novamente, que eu rebombearia para a caldeira. Ok, até aí tudo bem. Mas o que a gente vai estar interessado aqui nesse exercício seria somente nessa parte aqui. O resto aqui a gente só está colocando mesmo para contextualizar o problema, tá bom? E aí vem a pergunta, né? Se a gente tem tudo isso aqui, como é que fica isso no nosso ciclo Rankine? Como é que seria esse ciclo Rankine teórico, tá bom? Vamos ver isso aqui agora. Vou baixar um pouquinho aqui. Pegar um ciclo Rankine aqui geral. E aí vamos imaginar como é que seria esse ciclo aqui teórico, tá bom? Para ficar diferente as cores, vou pegar uma caneta aqui azul. Bom, esse ciclo aqui, né? Imaginando que a gente vai pegar algum ponto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessa imagem aqui, como é que ela tá. Para saber qual é os 80 bar, tá mais ou menos aqui.
Então os 80 bar ele está mais ou menos aqui, nessa última linha. Vou pegar um ponto aqui, certo? Diminuir essa 80 bar. Se esse ciclo aqui fosse teórico, né, ele desceria isentropicamente todo ele aqui, né? Então, eu teria uma isentrópica aqui geral. Perdão. Dando os bugs. Teria uma isentrópica. Até aqui embaixo, tá bom? Daí eu viria aqui. Faria a minha compressão. Faria a sangria aqui nos 15 bar intermediário, que dá mais ou menos aqui, ó, nessa linha daqui. Ó. Faria essa sangria aqui intermediária. Fui no lugar errado. Faria essa sangria aqui. E aí eu juntaria, né? Esse só mostrou do lado de lá, né? Mas isso aqui se junta aqui. Se junta aqui. Faço uma recompressão até a pressão da caldeira. Junto, injeto na caldeira e aí segue o meu ciclo normal. Tá bom? Bom, isso seria como se fosse o ciclo ideal. Nesse caso aqui, além, né, de ser esse ciclo regenerativo, ele diz que ele tem pressões aqui e potências, né, e gerações reais. Então, esse ciclo real ele se diferencia um pouco desse nosso ciclo teórico. O que é que acontece aqui nesse ciclo não ideal, né? Não idealizado? A gente vai ter uma... Deixa eu diminuir essa... Pronto, é melhor. A gente vai ter uma queda aqui, ó, nessa geração. A gente vai ter algo mais ou menos assim. A gente vai cair aqui, em vez de cair nesse outro ponto aqui, certo? Isso aqui são perdas, tá certo? Porque agora o processo ele passa a não ser mais isentrópico, ele passa a ser adiabático. Isso faz com que a gente tenha essa diferença aí no ciclo. E aí, em vez dele cair aqui seguindo essa linha azul, o que é que vai acontecer? Ele vai cair isentropicamente. Se ele caísse, ele cairia aqui. Se fosse uma queda isentrópica, mas na queda real, a gente ainda tem outra queda aqui, tá? Isso aqui, né? Ele vai ter essa diferença aqui também do ciclo isentrópico para o ciclo real. Tá bom? E aí o que ele pede é que a gente faça os cálculos, né, de diferença, né, de rendimento entre o isentrópico e o ciclo real, que a gente chama de rendimento isentrópico. Tá bom? Acho que deu para entender mais ou menos, né? Que a gente faz essa sangria aqui, volta. Qual é o ganho principal, né, que a gente comentou no começo da questão? É que se você fosse fazer a compressão isentrópica direta aqui, você teria que comprimir isso aqui também. Essa parte de vermelho aqui também teria que ser comprimida pela bomba. Só que, né, você está diminuindo a massa, né, a
massa que está vindo aqui, a vazão máxima que está vindo nessa segunda parte, deixa eu pegar não sei se dá para ver aqui, vou pegar a setinha que eu acho que dá para ver melhor. A vazão máxima que está vindo nessa segunda turbina aqui é menor do que essa, certo? Então, quando você recomprime aqui, isso aqui está deixando de ser comprimido, você está economizando energia, sendo que você passou pela primeira turbina. Então, para uma pressão e temperatura ideal aqui, né, otimizada de sangria, você consegue que isso daqui, né, essa redução aqui e o ganho nessa primeira turbina aqui seja mais eficiente do que se você fizer toda a passagem direto, certo? Sem essa sangria intermediária. Bom, entendemos agora como é o ciclo, né, e entendido esse ciclo aí, vamos à resolução da questão, né? Bom, então, vamos descer mais um pouquinho e vamos entender aqui o que é que a gente tem, tá bom? Bom, foi dado na questão, né, que a gente tem a pressão em 1, que ela é de 80 bar, certo? A gente tem a temperatura em 1, ela é de 550 graus Celsius. A gente não tem entropia em 1, a gente quer descobrir a entropia em 1. E a entalpia, perdão, e a gente também não tem entropia em 1 que a gente quer descobrir. A pressão em 2, ela é 15 bar, isso a gente sabe. A temperatura também a gente sabe, que ela é 340 graus Celsius. A gente não tem a entropia em 2, entalpia em 2, nem a entropia em 2. Isso aqui é que a gente quer descobrir. Além disso, como a gente viu, né, aqui seriam os reais, a gente teria que descobrir também o decaimento isentrópico, que a gente vai chamar aqui de entalpia 2S e de entropia 2S. Tá bom? Então a gente tem que descobrir tudo isso aqui. A pressão em 3 a gente sabe que ela é igual a 0,1 bar, e aí é só o que a gente sabe. Tá bom? A gente não sabe nem a entalpia real, nem a entropia imaginária, porque aqui vocês percebem que a gente deixou de cair reto, né? Então a entalpia vai cair aqui, né? Tanto a entalpia como a isoentropia vai cair nesse ponto de cá. Vou pegar a setinha que fica mais fácil de ver. A gente não tem mais essa queda reta, então a gente tem uma queda isentrópica e depois a gente tem outra queda isentrópica nesse ponto aqui. Então a gente tem que descobrir tanto o S3, que seria esse aqui, e H3, quanto o S3S e o H3S, que seria nesse ponto aqui e não nesse de cá. Ok? A gente vai descobrir isso aí agora, tá bom? Como é que a gente vai fazer para descobrir essas coisas? A gente pode usar as tabelas termodinâmicas, obviamente, mas para facilitar o nosso lado aqui, a gente vai usar o bom e velho RefProp, tá bom? Deixa eu pegar ele e botar aqui em cima. Uma coisa, antes de começar a usar o RefProp aqui, me permitam idealizar que essa parte aqui, a gente vai descobrir no RefProp que ela está superaquecida, provavelmente. Mas eu já coloquei isso aqui no desenho, por quê? Porque como ele vai entrar em outra turbina aqui, né, ele vai sair de uma turbina e entrar na outra turbina, a gente não quer condensado entrando nessa turbina. Então, se a questão dissesse que aqui está entrando como condensado, né, que esse ponto não tivesse aqui dentro do domo, seria uma questão teórica, né, e que não se preocupa com a verossimilhança no que diz respeito à realidade, tá bom? Então, por isso que eu coloquei esse ponto aqui. Já o segundo ponto a gente pode ter aqui alguma coisa em torno de 90, 98%, né, de título,
que é aceitável, tá certo? Nessa última parte aqui da turbina. Mas normalmente, e aí em termos de funcionalidade mesmo, em termos de realidade, ainda assim esse ponto aqui, ele pode cair aqui um pouquinho superaquecido, que é para você garantir que não tem condensado dentro da turbina. Mas às vezes, né, aí a título de questão teórica, a gente pode jogar aqui ou aqui de cima da linha, né, de vapor superaquecido, vapor saturado, né, ou aqui dentro do domo de vapor. Bom, ok, beleza, então vamos lá. A gente vai fazer as configurações aqui do RefProp. Então, eu vou aqui em opções, unidades. A gente aqui vai estar trabalhando com graus Celsius e a pressão em bar. O restante está tudo certinho aqui. Okay. A substância que a gente está trabalhando vai ser a água, né? Vapor. Então, água. E aí a gente vai calcular estados específicos. A gente precisa de mais coisas aqui. Então, vamos calcular aqui opções, propriedades. Vamos calcular energia interna a gente não precisa, mas vamos colocar aqui o quality, né, que é o título, para a gente ver se está superaquecido ou não, ou se está saturado, né, ou se está dentro do domo de vapor, enfim. Então, acho que é só isso que a gente vai precisar aqui nesse exercício. Ok? Calcular estado específico. Pronto. Então, temperatura de entrada inicial, a gente sabe que é 550. Vou colocar aqui 550 e a pressão 80 bar. Isso aqui facilmente a gente encontraria na tabela, né? Pode ser a tabela do Moran Shapiro, que a gente conhece, ou do Van Weyden, que a gente também utiliza bastante. Tranquilo, certo? Bom, então a gente já consegue aqui tanto a entalpia quanto a entropia. E aí eu vou colocar aqui na nossa questão. A entalpia aqui no ponto 1, então ficou 3521,8. 35 kJ por quilograma. E a entropia 6,88 kJ por quilograma Kelvin. A gente está aqui no estado de vapor superaquecido. Aí note que quando a gente cair aqui no H2S, o S2S é igual ao S1. Então, S2S aqui é igual ao S1. Certo? Isso vai ser importante, porque quando a gente for na tabela, a gente vai colocar aqui, ó, vai dar um Ctrl C e um Ctrl V. Tá bom? E aí o que, é que a gente sabe aqui? Que a pressão é 15 bar. Certo? E aí a gente vê que, como a gente teorizou aqui, né? Realmente a gente está trabalhando com vapor superaquecido. Bom, e se a gente não tivesse isso, o RefProp, se tivesse só a tabela, o que ia acontecer? Bom, se tivesse só a tabela, você iria pegar essa pressão aqui, certo? E iria ver lá na tabela de líquido saturado qual é a entropia do vapor. E provavelmente a entropia do vapor ia dar menor, quer ver? Vamos calcular aqui, ó. Saturation points, certo? A gente viria aqui, ó, com a pressão, que seria os 15 bar, né? E aí ele já dá tudo para mim. E aí quando eu fosse ver, isso aqui é como se fosse a tabela, né? A tabela lá do livro. Quando ele fosse ver a entropia, o valor da entropia, certo? A entropia do vapor é 6,44. Bom, se a minha entropia, que é isentrópica, é maior do que a entropia do vapor, logo eu estou em vapor superaquecido.
Já se a minha entropia aqui fosse menor do que a entropia do líquido, se fosse, por exemplo, 2 ou 2,2, enfim, aí eu estaria como líquido subresfriado, certo? Então é assim que a gente dá uma olhadinha. Mas como aqui a gente está no F-prop, fica mais fácil para a gente entender isso aqui. Bom, então agora a gente já tem a nossa segunda entalpia, que é a entalpia H2S, que vai ser 3015,5. Vamos colocar ela aqui. 3015,5. Bom, e a H2 e a entropia em 2 e a entropia em 2 e a entalpia em 2, que seria esse ponto aqui, ó. Tá certo? Qual é? Bom, aí a questão deu, né? É só vir aqui e colocar que é 340 graus e a pressão 15 bar. Pronto. E aí a gente tem também vapor superaquecido, obviamente, que vai jogar um pouco mais para cima, né, do gráfico. E aí é só anotar aqui. Vamos anotar? A entalpia em 2 ficou 3126,2. E a entropia 7,06, certo? Aqui kJ por quilograma, aqui kJ por quilograma Kelvin, e aqui a mesma coisa. Tá bom? Com isso daqui a gente já pode responder a primeira parte da questão. A primeira parte da questão, deixa eu puxar ela rapidinho aqui, fica mais fácil. Calcular o rendimento isentrópico em cada seção. Na primeira seção a gente já consegue fazer esse cálculo, porque a gente já tem todos os dados. Então, o rendimento isentrópico, certo? O rendimento isentrópico, ele pode ser calculado como H1 menos H2 dividido por H1 menos H2S, certo? Se vocês ficarem em dúvida como chega nessa fórmula, a gente pode fazer um outro vídeo depois, deduzindo ela, mas é basicamente porque a gente mata a vazão, a gente considera a vazão sem acúmulo, né, nem perdas de massa de vapor, e também a gente considera a entalpia junto com a velocidade do fluido, né? Ou a gente pode considerar a entalpia muito maior do que a velocidade do fluido, em termos numéricos, ou a gente pode agregar os dois numa coisa só, tá certo? Nesse caso aqui, que a gente está pegando a entalpia direto da tabela, a gente está desconsiderando a velocidade do fluido, porém a gente poderia juntar isso tudo em uma coisa só, porque a entalpia vai ficar muito maior do que a velocidade no caso aí, tá bom? Mas isso aí a gente pode, para não ficar a questão muito longa, a gente pode fazer em outra oportunidade. Continuando, então agora a gente tem todos os valores, é só fazer conta, né? Então vai ficar aqui, ó, 3521,8, aqui embaixo a mesma coisa. Menos, aí em cima, 3126,2, e embaixo, 3015,5. Prontinho. Agora, fazendo essa conta aí, a gente vai chegar à solução de que a nosso rendimento isentrópico ele é 0,781, certo? Ou 78,1% de rendimento isentrópico. O que quer dizer 78,1, né, de rendimento isentrópico? Ele quer dizer que, tomando como base uma turbina perfeita, né, uma turbina ideal,
a minha turbina real ela está gerando 78,1% do que essa turbina ideal geraria, certo? Eu tô com a perda aí, então, de uns 22%. Não confunda esse rendimento isentrópico com algum rendimento da turbina, certo? Porque o rendimento da turbina ele vai ser na faixa de 30% a 40%, depende da turbina. Inclusive, ele é menor do que o rendimento de Carnot, certo? E aqui a gente está com um rendimento bastante alto, mas aí é um rendimento comparado entre o rendimento ideal da melhor turbina que a gente poderia conseguir, que seria uma turbina isentrópica, com o rendimento da turbina real, que é a que a gente está utilizando. Ok? Bom, feito isso, tá certo? Aí agora a gente parte, né? A gente parte para querer achar o H3, o S3, o H3S e o S3S. Bom, uma vez que a gente está nesse ponto aqui, a gente tem os dados desse ponto, a gente tem entropia nesse ponto aqui, nesse ponto H2, no caso a gente tem entropia S2, fica fácil achar esse outro ponto aqui, certo? Que é isentrópico. Então, só tem que ver aqui, ó. H2 foi 31,26, é isso aqui. Tá bom? Então, S2 é esse daqui. E vai ser isentrópico aqui embaixo, certo? Ele vai cair em uma isentrópica aqui. E a pressão aqui a gente sabe que é 0,1. Tá bom? Eita, coloquei no lugar errado. Eita, errei tudo aqui. Cá. Vamos refazer aqui, né? Então, aqui foi 15. Aqui 304. Pronto. Tá certo? Então, ó, vemos que já caiu aqui numa faixa, né, de condensação, certo? De condensado. Tá bom? Então, a gente já tem algum condensado aqui na saída na exaustão dessa turbina. Agora falta achar o outro, tá certo? Então, a gente já pode colocar aqui, ó. Então, S3 a gente vai saber, o H3, perdão, a gente vai saber que ele é 22,39,2. Tá certo? E agora o S3, tá certo? O S3, a gente sabe que ela é igual ao... Perdão, gente, perdão, tá errado. Que é o H3S. Deixa eu trocar aqui. Esse OneNote hoje tá dando isso. Pronto. Esse aqui é esse aqui. E o S3S, agora sim. O S3S é igual ao S2. Pronto, agora a gente quer achar o H3 e o H3S. Tá bom? Bom, para isso a gente vai usar o artifício de que a questão nos deu a potência útil gerada. Certo? Então, se ela nos deu a potência útil gerada, a gente consegue encontrar qual é a potência que está saindo aqui, tá bom? E a potência que está saindo aqui, certo? E aí, pela aquela formulazinha de que trabalho vai ser igual a vazão mássica vezes a diferença, o ΔH, né? Com essa fórmula aí a gente consegue chegar, tá certo? Nessa entalpia, que seria a entalpia de 3. Porque aqui a gente vai ter o quê? A entalpia
2 menos a entalpia em 3, que é o que a gente quer descobrir, a vazão máxima que a gente vai ter, e a potência também a gente vai ter, uma vez que a gente vai tirar da potência total a potência dessa outra turbina. Porém, a gente ainda não tem, a gente só tem a potência total, né? Trabalho total. A gente tem que descobrir o trabalho de 1 e o trabalho em 2, tá certo? Então vamos começar achando o trabalho em 1, tá certo? Para diminuir da potência total e a gente chegar no trabalho em 2, que é o que a gente quer. Bom, então vamos lá. Trabalho em 1, na turbina 1, né? Vamos botar aqui T1, ele vai ser igual a vazão máxima que está passando por 1 vezes H1 menos H2. Tá bom? Então isso daqui vai dar para a gente, ele disse que era 63 toneladas, tá certo? Ó, 63 toneladas por hora, tá certo? Então a gente vai ter aqui 63 toneladas ou 63 mil quilos dividido por 1 hora ou 3.600 segundos, certo? Só para ficar na mesma unidade aqui que a gente vai trabalhar. A gente corta aqui, corta aqui. H1 vai ser igual a 3521,8 e aqui vai ser igual a 3126,2. Me permitam colocar a unidade só no final, tá certo? Mas só melhor colocar aqui depois do parênteses, quilojoule por quilograma. Até para vocês verem que a gente vai cortar aqui quilograma com quilograma e a gente vai chegar em quilojoule por segundo ou quilowatts, que é a unidade de energia, certo? Bom, fazendo essa divisão aqui, deixa eu fazer ela mais rápido. A gente chega em 17,5, certo? Então, isso aqui vai ficar igual a 17,5, tá certo? Vezes essa diferença aqui, 3521,8 menos 3126,2. Aqui eu já vou colocar logo a unidade final, quilowatts, tá bom? Fazendo toda essa conta aqui, a gente vai chegar em 69,23 quilowatts, certo? Então a gente sabe rapidamente que a potência total vai ser igual potência na turbina 1 menos a potência mais a potência na turbina 2, tá certo? Então a potência na turbina 2, que é o que a gente quer achar, ser igual a potência total, que é 11.790, menos a potência na turbina 1, foi o que eu estou jogando, né? Isso aqui para cá, menos 6.923, certo? Isso aqui tudo em quilowatts. Então, essa potência na turbina 2, ela é igual a 73 quilowatts, tá bom? Essa é a nossa potência na turbina 2. E aí, com essa potência na turbina 2, a gente sabe que a potência, a gente vai para a próxima continha, né? A potência na turbina 2, ela é igual a vazão máxima em 2, aí sim H2 menos H3. E H3 é o que a gente quer descobrir. A gente sabe que a vazão máxima total é igual a vazão máxima em 1 mais a vazão máxima em 2.
Então, a vazão máxima em 2, que é o que a gente quer descobrir. Na verdade, isso aqui ficou meio ruim. Vou fazer melhor. Não é bem assim contar. Isso ficou ruim de... Então, vazão máxima em 2, ela é igual a vazão máxima total menos a sangria. Vamos a vazão máxima. Vou botar aqui de E de extração. Tá certo? Vazão máxima extraída. Agora ficou melhor. Bom, a vazão máxima em 2, ela vai ser igual à vazão máxima total, que era 63 toneladas hora, menos 36 toneladas horas da sangria. Tá certo? E isso vai me dar 27 toneladas horas. Então, vazão máxima 2 vai ser 27 toneladas por hora. Certo? Ou 27 mil quilos a cada 3.600 segundos. Fazendo essa simplificação aqui, esse zero fica. M2 pode ser dado também como 7,5 kg por segundo de vazão máxima. Tá bom? Então agora a gente já tem tudo, a gente consegue descobrir H2, que vai ser 4.873 kJ por segundo. Vai ser igual a vazão máxima de 7,5 kg por segundo, vezes, abre parênteses, H2, a gente tinha que H2 era quanto? Aqui, 3126,2, certo? Menos H3. Isso aqui está em kilojoules por quilograma. Jogando isso aqui para dividir, a gente vai ter que 3126,2 menos H3 vai ser igual, vamos jogar isso aqui dividindo, 4873 dividido por 7,5. Aqui a gente está em kJ por segundo. Como a gente jogou dividido, inverte. Aqui a gente vai estar segundos por quilograma. E a gente corta segundo por segundo, a gente vai chegar na mesma unidade do outro lado, mostrando que a gente está fazendo as contas corretamente. Então, agora fazendo essas continhas, jogando isso daqui para o outro lado, né? Menos H3 vai ficar igual a 4873 dividido por 7,5 menos 3126,2. Se as minhas contas estiverem corretas, a gente vai achar que H3 vai ser igual a 2476,5 kJ por quilograma, certo? O que era esperado, porque H3 ele tem que ficar um pouco acima, né, segundo o gráfico aqui, ó. H3 ele fica um pouco acima do que H3S. A gente achou H3S 2239 e aqui a gente acha 2476. Né? Faz um pouco de sentido. Agora a gente volta lá no RefProp, cadê? E aí agora fica simples, né? A gente coloca a entalpia que a gente achou aqui. A gente nem precisava colocar isso aqui, não, só para vocês verem o título, tá certo? Já pode calcular direto, mas só para vocês verem o título.
2476,5. E a gente tem também a pressão, que é 0,1. Aí o título subiu um pouquinho, mas ainda está dentro do domínio de vapor. Tá bom? Ficou aí 0,95, né? 95%. Beleza, então agora a gente consegue calcular, né? A eficiência. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Tá melhor. Então, H3 agora a gente tem. Vamos completar aqui, né? Só por. Então, H3 ficou 2476,5. E a entropia em 3, não precisava, mas já que eu calculei aqui, 7,8. 7,81 kJ por quilograma Kelvin, tá bom? Então a gente completou nossa tabela e é só usar para fazer o cálculo do rendimento isentrópico na turbina 2. Aqui foi o rendimento isentrópico na turbina 1. Então agora ele vai ficar o quê? H2 menos H3 dividido por H2 menos H3S. Bom, isso aqui vai ficar igual então a 3126,2 menos, aqui vai repetir, né? E aqui o H3, que a gente acabou de descobrir, 2476,5 dividido pelo H3S, que foi 2239,2. Pronto. Fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar a uma eficiência de 0,732 ou 73,2%, certo? Então, chegamos nas duas eficiências aqui parciais, né? Uma de 78,1 e a outra de 73,2. Bom, então tá solucionada aí a nossa questão. Bom, espero que eu tenha ajudado aí no entendimento dessa questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, eu vou tentar responder o mais breve possível, tá bom? A gente fica por aqui, até a próxima, obrigado.